Glória a Deus. Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão também nos acompanhando pelas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram. É uma bênção que Deus, na sua infinita misericórdia, venha aplicar aquilo que iremos meditar nessa noite e fale o mais íntimo do seu coração. Evangelho de João, capítulo 6. Somente o verso 48. João, Evangelho de João, capítulo 6. Somente o verso 48. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o pão da vida. Vamos orar? Nosso Deus, te louvamos já por esse culto, pela oferta da tua igreja, pelo despertar de vir aprender mais de ti na tua casa. E estamos aqui, Senhor, para aprender da tua palavra. Opera com teu doce e bom espírito, falando a cada um mais íntimo, para que possamos sair mais alimentados para aquele grande dia. Sê conosco, Deus, oramos assim em nome de Jesus. Pois muito bem, esse é o momento de receber a palavra, momento de, como diz aí o pessoal, já botou o meme do irmão Solimar, hora do gomoso, né? O gomoso é a papa, é o alimento que nutre a alma, né? Então vivemos dias difíceis, momentos bem complicados, mas há um povo nessa hora que tem se alimentado daquilo que é bom, daquilo que é saudável, daquilo que é agradável. Esse capítulo 6 de João, podemos definir esse tema como Jesus, o pão da vida. E se tem o pão da vida, deve ter o pão da morte. E assim, a obra de Deus sempre é paralela a outra obra que não é de Deus. A obra do trigo, a obra do joio. Então são 71 versículos nesse capítulo, que não tem como fazer uma exposição em 10, 15, 20 minutos, uma hora, seria quase impossível. Mas vamos enfatizar a palavra pão. O Evangelho de João, ele não é sinótipo, um evangelho bem diferenciado, bem singular. Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus e apresenta um animal chamado leão. Então ele fala ao povo judeu, era a tese de Mateus. A tese de Marcos já era apresentar Jesus como servo, homem, trabalhador. E Marcos escreve para os romanos, né? E você pode ver o Evangelho de Marcos, no capítulo 1 até o capítulo 15, é Jesus trabalhando, curando os discípulos ali. Então era mostrando Jesus como um servo. E essa era a tese de Marcos. Já a tese de Lucas, ele apresenta Jesus como homem. É o evangelho mais detalhado, né? O animal ali é um homem. Então Lucas escreve para os gregos. Mas João não. A tese de João é provar que Jesus é Deus, né? Então é um evangelho bem particular. É interessante, quanto mais nós meditamos em João, nós aprendemos. E João, ele quer apresentar em toda a sua palavra que Jesus é Deus. Essa passagem da multiplicação dos pães, no versículo 1, os quatro evangelhos vão falar da multiplicação dos pães. Agora, o que é interessante nesse capítulo é a palavra multidão. Eu sempre gosto de dizer que tem 3 tipos de multidão, né? O pastor João Pedro já falou aqui, o pastor Edmar. Mas há aquela multidão que está ali. Deixa eu ver se ele vai curar mesmo. Deixa eu ver se ele vai fazer. E quando falo de multidão, essa multidão está presente também aqui. É o mesmo Deus, é a mesma palavra, é o mesmo Cristo, é o mesmo Espírito operando e falando também que no meio de nós tem esses 3 tipos de multidão. Aqueles que querem vir, mas que obra bonita. Ora, mas que templo tão bonito, né? São aquele povo que querem vir bater palma. Então nós podemos ver aqui, nesse capítulo 6, que Jesus começa com a multiplicação dos pães. Era quase 5.000 pessoas, ou mais de 5.000 pessoas estavam ali no início daquele capítulo. E Jesus faz a multiplicação dos pães. E no versículo 2,
Podia colocar aí? Ele vai dizer: e grande multidão os seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então a multidão estava vendo dos sinais, estavam testificando o que ele fazia, mas é aquela multidão que estava querendo aquele milagre. E nós costumamos dizer que há muitos que vêm buscar o Senhor, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz. Então o que Ele fez foi uma operação de maravilha, é algo que não se deve explicar, mas Ele alimentou ali mais de 5.000, e isso começou numa tarde, para chegar no verso 48, já era no outro dia. Esse milagre começou pela tarde. Então a multidão que queria o pão, queria o alimento, e a outra multidão que não queria só bater palmas, mas queria o milagre. E essa segunda multidão é tipo baseado nos 10 leprosos. Os 9 queriam só a bênção do milagre e foram embora. E tem muitos em nosso meio também que quer só aquilo ali. O Senhor toma o que é teu e vai-te embora. Mas há uma multidão que não quer só ver. Ela vê, ela recebe o milagre, mas ela quer crer, ela quer prosseguir. E aí vem aquela palavra do Solimar: um remanescente fiel, um povo pequeno, que em meio à multidão tem lutado para comer desse pão, para comer dessa carne, para beber desse sangue. E Jesus ali, ele, do versículo 1 até o versículo 15, ele vai tratar da multiplicação dos pães. Depois ele, chegando já tardinha à noite, ele pega um barco, ele vai orar, e fica só os discípulos, e vê uma grande tempestade, e Jesus vem sobre o mar, e a multidão atrás de Jesus. Cadê aquele Jesus que matou a nossa fome? Começaram a perseguir o Senhor. E quando o vento acalmou, Jesus acalmou ali, aquela tempestade, e chega a um ponto em que a multidão encontra o Senhor. E disseram: Senhor, tu estava onde? Pesca o versículo 28. Versículo 25. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntava: mestre, quando chegaste aqui? E ali Jesus, como ele já tinha alimentado aquela multidão com um pão comum, com aquilo que era passageiro, porque vivemos uma pedagogia da vida. Tudo que Jesus queria explicar, ou todo o ato dele, era para aplicar uma lição. É a pedagogia da vida. Então nós também temos essa pedagogia da vida, os ensinamentos. Tudo que acontece com nós é algo que Deus quer falar conosco. Eu disse para a irmã Sara numa visita, a esposa do Douglas, eu digo: analise bem a situação que houve com Douglas, mas foi uma coisa bem individual, mas Deus quer falar com toda a família. E ela se alegrou com aquela mensagem, nós oramos por ela ali, mas nada é ocasional. Da dificuldade que aconteceu, traga algo de positivo para a sua vida. E a multidão aqui encontrou o Senhor, no versículo que eu falei, versículo 26. E no versículo 27 tem uma passagem bem conhecida. Eles procurando o Senhor, Jesus já tinha alimentado o povo com o pão normal, o alimento comum, o pão e o peixe. O povo saciou a sua fome. E agora Jesus, ele aplica ali o ensino mais profundo, sendo que ele é onisciente, e ele sabe aqui os desígnios do coração de cada um. Onde é que está o teu coração? Que pão você tem buscado? Que alimento você tem ingerido? Para poder permanecer firme até aquele grande dia. E Jesus falou para eles assim: trabalhai, não pela comida que perece ou que passa logo, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai os deu e o selou. Bote no versículo 30 aí. Então disseram assim, disseram-lhe pois
que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Então, veja o paradoxo, uma coisa que é contramão. No versículo 2 eles viram sinais, no versículo 14 eles testificaram que verdadeiramente é um profeta. E quando Jesus começa a falar do pão, de um alimento diferente, eles começaram a contender com Jesus. E disse: mas que sinal tu opera? Parece que botaram uma venda, parece que não creram naquilo que eles falaram. E no versículo 35 ele começa a se revelar como pão do céu. Versículo 35 ele começa dizendo: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá sede, não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então começa um longo discurso, os religiosos brigando, e eles diziam assim: como é que a gente vai comer da carne desse Jesus? Como é que a gente vai beber do sangue dele, se ele é o filho de José, o filho de Maria? Então eles entenderam literalmente. Eu estava analisando aí lá nos meados do século I, século II, após aí a igreja, eles chamavam os cristãos primitivos de canibalismo. Aquele povo lá que se une, eles são canibais, eles comem da carne e eles bebem do sangue. Eles entenderam tudo diferente. Mas bote ao versículo 54, quando Jesus fala desse pão, dessa carne e desse sangue. Versículo 54, ele disse assim, após a discussão com os religiosos, ele fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa versão último dia, ela tem no versículo 39, versículo 40, versículo 44, e o versículo 54 vai aparecer essa expressão último dia. Então eles entenderam que tinha que comer da carne e tinha que beber do sangue, e pensaram que lá havia atos de canibalismo. Mas o catolicismo romano ainda hoje usa esse ato de entender literalmente que eu tenho que comer da carne e que eu tenho que beber do sangue. E tem uma palavra chamada transubstanciação, dá quase nó na língua, né? Mas é assim, na hora da ceia, da Eucaristia, ele pega a hóstia e disse: coma desse pão e beba desse vinho, aqui é o corpo de Cristo, e esse vinho tipifica o sangue de Jesus. Então ali na transubstanciação, era como se Jesus, literalmente ali aquele elemento, aquela hóstia se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue. Mas o versículo 35 vai explicar o versículo 54, que volta ao versículo 35. Versículo 54 vai dizer: quem come da minha carne, ele vai dizer, e Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Então isso é comer da carne, é o pão, é a padaria do céu, é o que ele quis dizer. E beber do sangue, e quem crê em mim nunca terá sede. Então beber do sangue é crer, não é literalmente comer a carne e beber do sangue. Mas como ele fala no versículo 54, disseram assim, pode deixar aí, meu Antônio: quem comer da minha carne é aquele que vem a mim, come desse pão, e beber do sangue é crer que realmente ele é o pão que desceu do céu. Então não era que Jesus vinha novamente e não, pura letra mesmo. Então nós vimos aqui hoje, nós cremos pela fé que Jesus é esse pão do céu, e quando nós obedecemos, quando nós cremos, nós bebemos desse sangue. E os benefícios, primeiramente vamos dizer quais os malefícios de não comer desse pão. Lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai falar da ceia, mas especialmente o versículo 30. Quais são os malefícios de nós não comermos desse pão? 1 Coríntios 11, versículo 30.
Paulo ali, é um capítulo falando da ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo, Coríntios, capítulo 11, somente o verso 30. E Paulo ali explicando a ceia, ele vai dizer assim: por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem, porque não discernem o corpo. Mas quando eu deixo de me alimentar da palavra, que é o pão da vida, há muito entre nós que são fracos. Não pode dar um vento, a casa já está caindo. Mas o que foi, meu irmão? É as provas, meu irmão, é a luta. E aí deixa de se alimentar da palavra e fica fraco, doente, fraco e que dorme. E nós vimos hoje na internet tantos grupos de oração. Eu acho interessante, não estou aqui julgando e nem dizendo que fazem assim. Nós temos até um grupo de intercessão, né? Fulano está doente, vamos estar em oração. Mas eu creio pela fé que aquele irmão que botou o memezinho ali, ou botou aquele, está orando realmente, né? Está ali de joelho dobrado. Então, quando você não se alimenta desse pão, que é a palavra, que é vinho, há uns fracos, há uns doentes e há uns que dormem. E isso acontece no nosso meio. E a vontade de Jesus, o ensinamento dele no capítulo 6, era falar de um pão que preparava eles para o último dia. Como eu falei no início, começou com mais de 5.000 pessoas. E você vai ver a redução, reduzindo. Quando ele ali se revela como o pão que desceu do céu. Essa expressão, eu sou o pão da vida, no versículo 49, o Evangelho de João, como eu falei, ele vai levantar a tese que Jesus é Deus. E por várias vezes ele fala, eu sou. Aqui no capítulo 6, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Então tem 7 eu sou, mas tem muito mais eu sou. Mas o Evangelho de João, ele vai dizer 7 eu sou, provando que ele é Deus. Então no capítulo 6, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. No capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer assim, eu sou a luz do mundo. Não é obrigado nem se não me acompanhar, não tem problema. Lá no capítulo 10, no versículo 9, ele vai dizer, eu sou a porta. No versículo 11, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Aí avança o capítulo 11, no versículo 25, ele vai dizer, eu sou a ressurreição. Quando houve lá com Lázaro. E lá no capítulo 14, versículo 5, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15, versículo 1, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Então, 7 eu sou, falando do Evangelho, aplicando e mostrando que ele é Deus. E que ele queria que a multidão se alimentasse daquele alimento. E que entendesse que a padaria aqui da terra, ela é passageira. Mas há um pão que desceu do céu. Então, eu falei os malefícios de não comer desse pão, citei 1 Coríntios capítulo 11, e também Lucas 15, se não me engano, versículo 17. Bote bem Lucas 15, que é o verso 17, a experiência do filho pródigo. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aqui é a fazenda aqui, ó. O Pai, que é Deus, está em nosso meio. Um alimento para nutrir nossas almas está aqui. Mas muitos querem ir para uma terra longínqua, distante. E o Pai, ele permite que você faça isso. Mas o filho pródigo, ele disse assim, quantos trabalhadores há na casa do meu pai, e abundância de pão, para nós não falta nada. O que tem te faltado? O que tem nos faltado? Deus é gracioso. Quantos livramentos foi só hoje, né? E o filho pródigo, ele voltou para a casa do pai, mas ele não entendeu que o verdadeiro pão vinha do céu. Ele voltou porque estava com fome mesmo. Ele disse, olha, eu quero voltar pelo menos como jornaleiro. Eu vou aqui dizer ao meu pai, pequei contra o céu, contra a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita pelo menos como jornaleiro. Então ele fez esses 3 projetos para falar com o pai. E o pai disse, olha, eu aceito a primeira. Tu pecou contra o céu, contra a terra. Tu não é digno de ser chamado meu filho,
mas eu não te quero como jornaleiro. Eu não te quero só te dar o pãozinho que tu está com fome, não. Eu vou matar o melhor animal. Então ele mostrando o verdadeiro alimento que o pai preparou. Mas para ele comer daquele alimento, ele teve que trocar as vestes, trocar a sandália, trocar a aliança, para depois vir e comer daquele alimento. E eu não te quero como jornaleiro, eu te quero como filho. Você saiu, pois aqui tem pão, mas não é esse pão simples não, é esse pão que nutre a alma, é esse pão que tem me fortalecido até agora, é esse pão do céu que tem te fortalecido e feito com que nós continuamos até aquele grande dia. Então os malefícios de não comer desse pão é sair, é pensando que tem alguma coisa e perde rápido, é não discernir no corpo, ficando fraco, doente e dorme. Mas os benefícios de comer desse pão, como ele vai falar, volta ao capítulo 6, ele vai falar no versículo 39, 40, 44 e 54, a expressão o último dia. Então, comer desse pão é estar preparado para aquele grande dia. Se formos aqui falar de escatologia, que último dia é esse? É o dia do arrebatamento, é o dia que partiremos. O alimento que vem do céu, o verdadeiro alimento, ele me prepara e ele te prepara para aquele último dia. Hoje nós tomamos café, nós almoçamos, nós jantamos, mas foi aquele alimento que só fez com que o corpo ficasse. Então, o alimento necessário para a alma é esse pão, e ele nos prepara para o último dia, para a última hora. Os sinais já têm se cumprido, a palavra ela é aplicada nesses últimos dias aos nossos corações, mas o ensinamento que o Senhor queria passar para aquela multidão era isso, não que eles viessem a comer de um alimento que perece. Trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que sustenta. Tem um versículo aqui que o pastor gosta de citar, 1 Coríntios 15, o versículo, parece que é o 58 ou 57, onde fala de trabalho, trabalhar e não pela comida. Mas Romanos, 1 Coríntios mesmo, 15, 57 ou 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, essa expressão, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Todo trabalho que eu faça que não seja voltado para a obra de Deus ou para a salvação, ela é em vão. Eu posso ter o melhor carro, eu posso ter a melhor fazenda, eu posso ter o melhor emprego, mas se a tua oração e o pão que você tem comido não tem voltado para isso aí, é um trabalho que é vão, é um trabalho que ele é passageiro. Então nós trabalhamos, e Jesus falou assim: trabalhai pela comida que não perece, mas daquela que nutre a alma. Então quando eu vejo essa grande multidão na PIB, e começando aqui no capítulo 6, é aquela expressão: muitos são chamados, poucos são escolhidos. E podemos dizer que somos bem-aventurados, porque nesse momento, no contexto atual, no pano de fundo, quantos não têm regredido? Quantos não têm voltado? Igrejas fechando. E nós estamos aqui se alimentando não só do alimento físico, mas principalmente desse pão, essa padaria do céu, a palavra. Então nós vimos para comer da palavra. E quando nós obedecemos, nós bebemos desse sangue. E era a mensagem que o Senhor queria falar para aquele povo, e a mensagem que o Senhor quer falar para nós. O que nós temos nutrido nessa última hora? Como é que está a minha leitura na palavra? Como é que está o meu testemunho aí fora? Que tipo de multidão eu estou encaixado? É só naquela que quer bater palma? Eu só quero só o pão da padaria? Ou eu quero ir mais além? No versículo 67, nós temos que ter essa mesma expressão que Pedro disse, já finalizando, concluindo. O tempo está quente, o alimento está bom, mas é hora de finalizarmos a mensagem aplicando o que Pedro falou.
para eles. Versículo 67. Então disse Jesus aos 12. Por quê? Porque a multidão começou a ir embora. Quando ele começou a se revelar e dizer que era o pão do céu, eles disseram assim: duro esse discurso para nós, não temos como suportar. E começaram a ir embora, Aí Jesus chama os 12 e disse: e vocês, querem ir embora também? Jesus não disse: fica Pedro, fica João, fica Tiago, eu vou ficar sozinho. Quer ir embora? Não tem nenhum problema. A obra de Deus, ela é cristocêntrica. Deus, ele sabia ali do coração de cada um daquela multidão que alimento eles estavam buscando. Deus sabe aqui o coração de cada um, a quem vocês estão buscando. Se o discurso está duro, ele diz: pode ir embora, não tem nenhum problema não. Mas no versículo 68, Pedro toma a palavra, e essa palavra nós temos que trazer para nós. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Eu era pescador, eu só comia mesmo peixe normal. Hoje eu tenho comido do alimento que ele é eterno. Não tem outra obra, não tem algo melhor. Para quem iremos nós? É continuar, é perseverar, porque esse alimento, ele vai me preparar para o último dia, o dia do vem, o dia de estarmos com o Senhor. E diz que não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor. Era essa a intenção que Jesus queria falar para aquela multidão. A multidão que correu atrás dele, correu, mas atrás de um alimento passageiro. E ele aproveitou a oportunidade e se revelou como o pão que desceu do céu. Se revelou como eu sou, como está lá em Êxodo 3,14, quando Moisés foi falar lá com o faraó: diga a ele que o eu sou está contigo. E esse eu sou é revelado lá em João, quando ele levanta a tese que Jesus é Deus. E ele fala: eu sou o pão do céu. Esse pão, por enquanto, ainda está aqui, meus irmãos. Você que é visitante, você que está descongregado, você que ainda não entendeu, alimente-se desse pão. Hoje ele está sendo levado, mas o profeta Miqueias fala assim, que haverá tempo em que não vai ter mais esse pão. Sentirão fome e não vai ter mais, sentirão sede e não vai ter mais essa palavra. Então nós somos uma igreja militante, que falamos da palavra, falamos desse pão, entramos por essa porta, saímos diferente. Agora, paralelamente, esse pão da vida, tem o pão da morte. Como tem o bom pastor, tem o pastor também que ele é mau, o que tira a lã das ovelhas. Como tem a ressurreição, tem a morte. Então, paralelamente, sempre há a obra de Deus e a obra paralela, parecido. E aquele povo voltou. Mais de 5.000, só ficou os discípulos ali. Mas ele diz: quereis vós embora? Mas o Senhor quer que nós permanecemos com a mão no arado, comendo desse pão. O tesouro escondido já foi encontrado. A palavra nós temos acesso. Esse alimento, quando Paulo fala Gálatas capítulo 5, ele vai falar de dois cultos: o culto da carne e o culto do Espírito. As obras da carne e o fruto do Espírito. Um dos dois prevalece, mas quando nós comemos desse pão, já não vive mais nós, é o Senhor que vive em nós. E nós, quanto mais comemos desse pão, quanto mais nós nos alimentamos, mais a igreja está preparada para aquele último dia. Eu não vou quebrar minha cabeça falando que é pós-tribulação, pré-tribulação, Amargedon. Não vou brigar com isso. O que importa é, em qualquer tempo, você quer passar pela grande tribulação ou não, você tendo esse pão, você entregando a tua vida ao Senhor, você vai ressuscitar eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. É essa a minha esperança, é essa a esperança da igreja. E o Senhor não força ninguém. Vocês querem ir embora? Aí Pedro tomou a palavra. Nós podemos até ler todos juntos, lá no versículo 68, quando Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Não tem outro local, meu irmão, não tem outra obra. Nós estamos aqui, não é para encher de problema, não é para encher de dificuldade. Deus, Ele supre as nossas necessidades. Sem Ele nada podemos fazer. Mas nós estamos aqui porque nós comemos desse pão da vida, e o eterno está dentro de nós. E quanto mais nós comemos desse pão e bebemos desse sangue,
que é a presença do Espírito, mais nós estamos preparados para aquele grande dia, para aquele dia de estarmos com o Senhor e reinarmos eternamente. Aquela multidão foi embora de 5.000, ficou pouco. Hoje aqui nós temos muitos que também têm ouvido essa palavra, têm testificado, porque eles mesmos entravam em contradição. Que sinal tu fazes? Mas você não vira a multiplicação dos pães e do peixe? Corriam atrás do Senhor. E quantos não têm corrido atrás do Senhor, mas buscando uma obra que é perecível, um alimento que passa já? E assim como o Senhor falou àquela multidão, Ele quer falar conosco. Trabalhai não pela comida que perece, mas aquela que permanece, e ela te prepara para o último dia. Então você que é visitante, que veio aqui hoje e que ouviu essa mensagem, a multidão voltou, mas você pode permanecer. Ainda há alimento, como o profeta Miqueias falou. Haverá tempos em que esse pão não vai estar mais aqui, em que essa água não vai estar mais aqui, e nós queremos, mas não vai ter, porque o Espírito Santo de Deus ainda se faz presente, operando no seu ministério. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aplicando essa palavra em nossos corações. Mas se eu não aceitar, como diz a palavra, se ouvirdes a minha voz, se receberdes esse alimento, não endureça os vossos corações. E eu pergunto, você que veio aqui hoje, que quer tomar essa decisão, que quer fazer parte desse corpo vivo, e que quer mais se alimentar desse alimento que é o pão da vida, não fazendo igual aquela multidão que voltou porque acharam duro o discurso, você pode ficar e permanecer. E se desse lado tiver alguém que queira fazer esse voto, decidisse a seguir a Jesus, a falar igual Pedro disse: para quem iremos nós? Você vai levantar a sua mão, e nesse ato você vai estar dizendo: eu preciso desse pão da vida, porque há um pão aí fora que é o pão da morte. Como tem um bom pastor, tem um mau pastor. Como tem a videira verdadeira, tem a videira que é falsa. Mas nós proclamamos pela fé esse Jesus, o bom pastor, esse pão da vida, esse eu sou, que tem falado conosco, tem nos alimentado, tem nutrido a nossa alma e tem nos preparado para o último dia. E eu pergunto, se tiver alguém, tanto da esquerda como da direita, e quer tomar essa atitude, levante a sua mão, que nós como igreja iremos orar, ficaremos alegres, porque é mais um que tem tomado a atitude de Pedro. Para quem iremos nós? Os dias são maus, há um alimento aí fora que parece que é bom, mas é mau. Mas nós temos se alimentado, nutrido daquilo que é bom. Não tem faltado a escola bíblica, não tem faltado os cultos de doutrina, não tem faltado o serviço de evangelho, na SEAS, as células trabalhando. Tudo isso é a igreja proclamando o pão da vida. Pela última vez, eu vou perguntar se dentre nós alguém que queira tomar essa decisão, venha, que nós queremos orar por você. Se não, nós vamos encerrar esse culto, vamos fazer uma oração, depois eu passo para o pastor João Pedro, para dar as orientações. Vamos orar. Nosso Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque em meio a tanta multidão, o Senhor tem nos chamado, tem falado aos nossos corações. Somos felizes, Senhor, porque não foi à toa que esse povo está aqui. Estão aqui porque ouviram a Tua voz, estão aqui porque têm se alimentado da Tua palavra. Senhor, abençoa cada um, fortalece nessa última hora, Santo Deus, porque esse alimento que é a palavra, Ele prepara para o último dia. Então, Senhor, cada família, aqueles que estão ouvindo pela internet também, fala ao mais profundo, Senhor. Aceita essa nossa humilde oferta, nos despede em paz, e que possamos tomar posse dessa palavra, e comermos desse pão, e bebermos desse sangue que é o Teu Espírito, para estarmos preparados para aquele grande dia, o dia de estarmos contigo e reinarmos eternamente. Oramos por essa bênção, como necessitados, no nome santo do Senhor Jesus. Eu convido o pastor João Pedro.